Tudo bem com vocês? Mais uma vez, Dr. Pedro Albertoni trazendo informações sobre odontologia juntamente com a Simpatio. E antes de começar nosso vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, desse o seu like e escrevesse o seu comentário aqui abaixo para a gente poder tirar as dúvidas de vocês no dia a dia. Quando a pessoa nasce, ela pode ter algumas condições hereditárias que ela pode herdar, né? E uma das coisas que ela pode herdar é retrognatismo, prognatismo, né, dos seus antecedentes familiares. O que é o retrognatismo? O retrognatismo nada mais nada menos é quando a sua mandíbula ela tá mais para trás do que seria a posição ideal dela, tá? Então, você já deve ter visto na rua pessoas com o rosto mais achatado ou mandíbula mais para trás, né? Você já deve ter percebido diferentes tipos de face, né, quando você olha as pessoas na rua. E existem pessoas que apresentam retrognatismo, existem pessoas que apresentam micrognatismo, que não é quando a mandíbula é para trás, e sim quando a mandíbula ela é de um tamanho menor do que seria o ideal. E o prognatismo é quando a mandíbula está mais para frente, certo? Então, existem vários problemas que podem ser causados por isso, como a apneia do sono é um dos problemas que pode ser causados. Então, se você tem apneia do sono, um dos profissionais que você pode procurar é um bucomaxilofacial e até um otorrino, né? Um médico especialista nisso, certo? Em apneia do sono. Outros problemas que podem acarretar é disfunções oclusais. Então, por exemplo, o que é a oclusão? A oclusão é o encaixe do dente de cima com o dente de baixo. Se a pessoa tem uma oclusão inadequada, ou seja, a mandíbula é muito para trás ou muito para frente, você vai estar causando o quê? Problemas na sua articulação temporomandibular, né? Que é a ATM, nessa região aqui. Existem várias pessoas, né? A maioria dos pacientes que procuram a especialidade de bucomaxilofacial, principalmente em hospital, está totalmente relacionado com problemas, disfunções na ATM, dor na região de ATM, certo? E essas dores, elas podem aumentar ao longo do tempo se você tem uma disfunção oclusal. Ou, falando sobre o micrognatismo, ou prognatismo, ou retrognatismo, certo? Bom, quando que isso começa a se manifestar? Claro que cada ser humano é um ser humano, cada um vai desenvolver o que tem que desenvolver ao longo da vida e não tem uma data exata para começar um prognatismo, um retrognatismo ou um micrognatismo, certo? Mas está muito relacionado, como eu disse, também com seus antecedentes familiares, certo? Então, assim, se você tem propensão a desenvolver um prognatismo, um retrognatismo, você vai desenvolver, né? E quando criança, você pode diminuir as consequências. Por exemplo, então imagina que você vai ao cirurgião dentista, você leva o seu filho e aí ele começa a constatar que o seu filho tem uma mandíbula mais prognata, uma mandíbula mais para frente do que o ideal. Você pode usar alguns tipos de aparelho que ele vai segurar o crescimento ósseo do seu filho, né? E com isso você vai diminuir, vamos dizer assim, o tamanho do prognatismo, né? O tamanho do quanto a sua mandíbula pode ir para frente ou pode ir para trás. Então você pode corrigir isso com aparelhos ortodônticos. Existem disfunções esqueléticas que elas não podem ser corrigidas somente com um aparelho ortodôntico. São disfunções muito severas. Então é necessário também fazer um tipo de cirurgia, né, que a gente chama de cirurgia ortognática. Tá? Então esse tipo de cirurgia, para você fazer esse tipo de cirurgia, você tem que procurar um bucomaxilofacial. Mas quem vai indicar você fazer uma cirurgia ortognática ou não é o seu ortodontista. Então se você tem a mandíbula um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, ou se você vê alguma alteração de padrão facial, né? Você vê que você tem um rosto mais achatado ou a mandíbula maior e tudo mais, procure um ortodontista. Muitas vezes o ortodontista ele vai ter um cirurgião que é parceiro dele. E aí, se for o caso de fazer uma cirurgia ortognática, você vai ser indicado para esse cirurgião e seguir o melhor tratamento possível.